não só de interesses pessoais é construída a fase adulta. Nós precisamos também ter respeito pelo que levamos à nossa mesa. Valéria, agora nessa, digamos, terceira fase da vida, que é a fase adulta, que compreende aí dos 20 aos 60 anos. O que muda na minha alimentação? O respeito e a responsabilidade são importantíssimos. Nessa fase adulta, a gente tem que ter atitudes adultas, né? Existe um comprometimento muito maior em relação à saúde e precisamos colocar isso em prática. Só que neste momento da vida é onde introduz todas as responsabilidades pessoais, profissionais, e aí acaba que a saúde tão desejada, tão buscada, fica assim em segundo plano. Então eu acredito que nessa fase adulta as necessidades maiores é o comprometimento mesmo de você buscar uma alimentação equilibrada, saudável, que isso já não é mais desconhecido para ninguém. O horário das refeições é algo importantíssimo. O café da manhã é necessário para todos os adultos. E muitos adultos acham que não tem tempo suficiente para isso. Uma vez você iniciando seu dia alimentar sem o café da manhã, você já tem toda uma desestrutura. Então, o dia alimentar, ele é dividido em mais ou menos de 5 a 6 refeições, compostos de 2 refeições principais, almoço e jantar. E esses lanches, eles precisam ser compostos sempre com frutas, ok? Cereais integrais. E os laticínios, 2 porções são suficientes, tá? Os leites fermentados e a coalhada é uma boa fonte de laticínio. Então, todos os lanches precisam ter todos esses alimentos. Esses nutrientes, né, no caso as frutas, priorizar frutas, o pão integral, o queijo, isso vai reforçar o meu organismo? Quer dizer, eu vou renovar as minhas células? Não só renovar, mas também dar uma condição de teu organismo estar fazendo uma limpeza. O que acontece nessa fase de correria, de trabalho, de estresse, de falta de tempo, de compromissos, você tem uma liberação de radicais livres muito grande. Radical livre é uma substância química altamente tóxica ao organismo e que nesses momentos a gente fabrica em maior quantidade. O uso de conservantes, corantes, acidulantes, álcool, remédios sem orientação também trazem todo um problema para o organismo e liberações de radicais livres. Então há um conjunto de fatores que aumentam essa quantidade de radicais livres. E essa combinação de alimentos, de nutrientes, principalmente as vitaminas das frutas, são as substâncias necessárias para ser antioxidantes desses radicais livres. Não deixar que esses radicais livres façam o processo oxidativo, que é o envelhecimento celular. Quer dizer, então, se eu mantenho tudo isso, eu estou combatendo os tão famosos e os inimigos que são os radicais livres. Com certeza. Então, é necessário, no mínimo, 3 frutas ao dia. E é importante a gente lembrar que não basta eu comer essas 3 frutas numa única refeição e eu estou livre para o restante do dia. Né? Porque todos os nutrientes ele tem um tempo de ação no organismo. Então depois do meu café da manhã lá pelas 11 horas já está acabando toda aquela função vitamínica, então eu preciso de outra dose. No meio da tarde eu preciso de outra dose, então eu preciso ter o comprometimento de estar adquirindo esses alimentos e carregando esses alimentos. Para manter o meu organismo funcionando, exatamente. Né? E quando a gente passa dos 60, que é chamado de melhor idade hoje em dia, há uma mudança radical? O que é que se transforma a nossa mesa nesta fase da vida? E o que é primordial para que a gente tenha aí uma velhice tranquila? A gente observa que, assim, hoje as pessoas na terceira idade, que é após 60 anos, né, têm uma qualidade de vida muito boa. Estão ativos, Estão né? ativos, são super saudáveis. Mas isso é a resposta de uma infância muito equilibrada, sem tantos alimentos industrializados, né?
Mas também encontramos um grupo nessa terceira idade que tem uma dificuldade digestiva muito grande. Depois dos 60 anos, por mais recalchutado que o organismo esteja, a produção das enzimas, né, da salivação diminui, das enzimas digestivas diminui. Então há uma queixa muito grande na questão da digestibilidade dos alimentos. Então, principalmente os alimentos integrais, tão importantes pela função das fibras, né, das verduras cruas, muitos me queixam essa digestibilidade ruim. Fica mais difícil. Exato. Então, os alimentos cozidos, eles são mais indicados. Eu gosto muito de indicar cremes de legumes. Aqui, por exemplo, a gente tem um creme de couve, né, que é uma raiz sempre liquidificada com o legume. No caso aqui você usou a mandioca? Aqui eu usei mandioca e couve, tá? E tem cenoura também. E a couve é riquíssima, né? E aí a couve, o brócolis, as verduras verdes escuras tão importantes nessa fase por ser fontes de fibras, fonte de cálcio tão necessária na terceira idade, ele acaba deixando de lado pela questão da mastigação, da digestão também. Então, para aproveitar esses nutrientes desses legumes, o ideal é fazer mesmo aquele caldinho, aquele suflezinho. Exatamente. Então, os caldinhos eles podem estar sendo servidos como uma entrada para as refeições principais. Tá? E no caso da proteína? A proteína se faz importante também nessa fase da vida? Então, como a gente viu lá na primeira idade, que a criança não desenvolvia, não fabricava tantas enzimas para digerir os alimentos de uma forma variada, já na fase final, né? Aí a gente percebe também que a proteína não é tão bem digerida. Certo. Então a carne vermelha ela não é tão bem aceita na digestibilidade. Claro que a gente pode estar sendo oferecido aí umas 2 vezes na semana, mas a carne vermelha, na forma dela moída, ela tem uma aceitabilidade, uma digestão muito melhor. Certo. Agora é importante que a gente introduza os peixes, o frango, que vai ter uma digestibilidade muito melhor. Né? Aqui eu trouxe um exemplo de um quibe preparado com atum, tá? Que é um peixe super saudável, rico em ômega 3, rico em cálcio, né? De uma forma diferente das preparações convencionais para poder estar auxiliando. Então aí aqui nós temos o trigo e o atum. Essa combinação não é feito de trigo, tá? Esse quibe é feito de quinoa. Olha. Quinoa é um novo cereal que está vindo no mercado aí e é um cereal muito saudável para essa idade, aliás, para todas as idades. O que ele tem de bom, tá? Valéria? O quinoa, ele é um cereal bastante energético, são essas bolinhas aqui, tá bem? E ele não é isento de glúten. Como lá na primeira infância a gente não digeria tão bem glúten, nessa terceira idade também a digestão do glúten é um pouco diminuída. Então o consumo de pães, macarrão, farináceos está sendo usado muito hoje nessa idade e isso causa um comprometimento de toda a mucosa intestinal aí, com distensão abdominal, desconforto, obstipação. Então é muito interessante a gente variar com o quinoa. Isso. E o que é isso aqui que você trouxe pra gente? Aqui eu trouxe uma canjica, tá, cozida. A canjica ela é uma boa fonte de carboidrato para substituir o pão também no lanche da tarde. E essa canjica foi fervida num leite de soja. O leite de soja é uma opção proteica muito interessante e importante para introduzir, tá? Uma porção a 2 por dia é o suficiente, não precisa mais que isso. E um lanche super saudável e muito barato, né, Mônica? Exatamente. Agora, para quem tem resistência ainda à soja? Eu costumo na minha experimentar, casa, né? Experimentar, tá? O sabor é muito gostoso, tá? Mas eu costumo muito fazer a canjica cozida só na água, com canelinha e um pouquinho de adoçantezinho, fica muito saboroso. Você deu essa opção de substituir, né, o pão, no caso aqui a quinoa, e a torrada integral também pode ser uma saída para ajudar nessa digestão
e conseguir aí as vitaminas necessárias nessa fase da vida? Na terceira idade, como a gente tem uma diminuição das atividades, né? Normalmente as pessoas já estão se aposentando, os filhos já cresceram, então o gasto energético é um pouco menor. Então é importante a gente observar que a necessidade de gorduras diminui, né? Então ao invés de comer a manteiga, a margarina na torrada, eu preparei aqui uma pasta de grão de bico, que é muito nutritiva, rica em fibras, e aí a gente pode estar usando a torradinha com essa pasta, que tem uma textura muito boa e como é que um faz sabor essa pasta? muito bom. É muito simples, você cozinha o grão de bico, tá? E tritura num liquidificador, acrescentando um pouquinho da água do próprio cozimento, até você conseguir essa consistência de pasta. E aí você tempera a gosto com um pouquinho de limão, sal, um pouquinho de azeite. E essa pasta ela pode ficar armazenada na geladeira por uns 5 dias mais ou menos. E vem substituir a gordura. A gordura. No caso, são todos os nutrientes assim que eu preciso para ter essa qualidade de vida também na melhor idade. Então, na melhor idade, precisa-se o quê? Também a disciplina, que já foi exercitada lá, né, de toda a vida, horários regrados, tá? E tentar colocar os alimentos mais naturais possíveis e menos industrializados. Por falar em menos industrializados, você trouxe quer dizer, para mim é uma novidade, mas acho que para quem está em casa nem tanto, que é o sagu. Ele é importante também em qualquer fase da vida ou é mais indicado na terceira idade? Então, Mônica, o que a gente vem observado? Que nessa fase onde os filhos vão embora, a pessoa fica sozinha, e ela deixa de exercer suas funções por causa de uma aposentadoria, isso gera às vezes uma dificuldade de um preparo de alimentos ou uma inapetência em função de não ter muita gente na casa, né? A rotina diminui muito. Então é muito comum entrar muito lanches na vida dessa pessoa. E esses lanches são à base de pão. E mais uma vez eu coloco o trigo com o excesso do glúten, causa problemas intestinais. Então o sagu é uma bolinha muito simples feita de polvilho, tá? Que pode vir substituir o macarrão da sopa de legumes e que fica muito interessante e muito saboroso. Você faz uma sopa de legumes no lugar do macarrão, utiliza o sagu e é muito saudável. A gente falou da infância, falamos da fase adulta, da adolescência, da terceira idade. O importante é manter uma alimentação saudável a vida inteira e isso é possível. Com certeza. Agora, só é possível quando você acredita. E tudo que você acredita, você consegue executar, tá? Que essas dicas possam aí realmente, mais do que informar, transformar a mesa das pessoas desde a infância até a terceira idade. Valéria, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Bem Viver. A gente fica por aqui, voltamos na semana que vem. Para você, um ótimo fim de semana. Tchau!